biogás, biometano, energias renováveis e todas as soluções para biogás. Esse é o BiogásCast, mais uma fonte de informação do CI Biogás para trazer o que há de mais interessante no setor de biogás e biometano. Aqui traremos novidades com nossos parceiros do setor e estaremos sempre abertos a debater os assuntos mais quentes relacionados à sustentabilidade, bioeconomia e à matriz energética do Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BiogásCast. Estamos no Spotify e no site institucional do CI Biogás. O CI Biogás está no Instagram, LinkedIn e Facebook. Siga a gente nas redes para ficar sempre atualizado. Eu sou o Nicolas Berhorst, da área de inteligência de mercado do CI Biogás, e estou aqui hoje com o Paulo Fernandes, do escritório Kincaid Mendes Viana Advogados. Empresa membro do nosso Biogás Club, o clube de negócios do CI Biogás, e hoje vamos para mais um episódio dessa fase de relançamento do BiogásCast. Nós vamos conversar um pouco sobre os aspectos jurídicos e contratuais de negócios com biometano. É uma honra ser o interlocutor dessa conversa e de ter o Paulo aqui com a gente. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. E para começar, Paulo, você pode contar um pouco sobre você e sobre o seu trabalho no escritório Kincaid Mendes Viana Associados? Nicolas, é um prazer estar aqui com você nesse BiogásCast para a gente conversar um pouco sobre o biometano, né? O nosso escritório, Nicolas, ele tem 90 anos de... nós somos até mais antigos que a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Nós atuamos no setor de em vários setores da economia, mas destaco aqui o setor de navegação e o setor de óleo, gás, energia como um todo, para clientes brasileiros, clientes estrangeiros também, dando apoio aos investimentos que eles fazem aqui no Brasil. E eu, Nicolas, sou engenheiro naval e advogado. Antes de me associar ao escritório, eu trabalhei durante mais de 30 anos como engenheiro na Petrobras, atuando sobretudo na área de downstream, na parte de logística, comercialização, e depois de ter me aposentado da empresa, vim então me associar ao escritório e sigo atuando nesses setores de navegação e óleo e gás, na parte contratual e regulatória, né? Que legal, Paulo. E você tem uma formação super multidisciplinar, né? Ter estudado engenharia naval e trabalhado com isso, e agora na parte de advocacia jurídica, né? Nicolas, isso é bem interessante, e já até remetendo um pouco sobre o que a gente vai conversar hoje, é interessante que quando a gente olha para um contrato não é um instrumento apenas jurídico, ele contempla também provisões de natureza técnica, comercial e jurídica. E um contrato, quando ele é bem elaborado, ele equilibra todas essas dimensões, nenhuma delas deve prevalecer sob pena de distorcer o propósito do negócio que as partes querem fazer, né? Com então, certeza. assim, eu tive essa oportunidade na vida, né? E procurar agregar esse conhecimento integrado nos trabalhos que a gente faz lá pelo escritório. Que bacana, Paulo. E importante destacar também que vocês têm olhado muito para essa parte do renovável, da energia renovável, de uma molécula renovável. Então, sem dúvida, o setor tem muito a aproveitar e agradecer o esforço de vocês para também aplicar os conhecimentos do setor fóssil para promover a molécula renovável, para promover a cadeia de valor do setor de biogás em negócios de biometano. Você tinha comentado aí sobre a questão dos renováveis, e o nosso escritório tem acompanhado bem de perto essa transição energética dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis, né? Então, aí, como elemento de transição, a gente tem o gás natural e o próprio biometano, que não só é um energético de transição, mas é um energético final também, pelos próprios atributos que esse energético tem. E a gente tem acompanhado isso bem de perto, né, e atendido clientes também nesse segmento. Que bom, Paulo, porque a gente sabe que na questão do meio ambiente a conta não fecha. Se os negócios com energia renovável não virarem algo comum
como uma commodity, as futuras gerações terão muitos problemas com a questão de meio ambiente. Paulo, você comentou algo muito interessante agora da transição. O CI Biogás, por ser um Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós trabalhamos muito com a gestão da inovação. E para uma inovação tecnológica, a sair de um espaço de nicho, de um espaço de testes, para que ela faça uma transição sociotécnica para um ambiente competitivo, o regime incumbente, por exemplo, existem algumas funções da inovação. Entre elas, nós podemos citar a atividade empreendedora, que está no cerne de todo o negócio de sucesso. E dentro da atividade empreendedora, nós temos a questão da segurança jurídica, a questão da mitigação de dúvidas, mitigação de riscos. E nós vemos que que o biometano tem muito apelo, e muitas grandes empresas, inclusive, querem consumir o biometano, querem produzir biometano, mas existem muitas dúvidas ainda sobre as questões contratuais. Você poderia comentar um pouco sobre essa dúvida, sobre esse tema das dúvidas que existem nas questões contratuais de biometano e talvez fazer algum contraponto com o gás natural, que é o substituto complementar no mercado? Nicolas, em primeiro lugar, é interessante a gente pensar que quando duas partes entram em contrato, não importa qual o objeto, não há só uma pactuação sobre as obrigações das partes em torno do objeto, mas há, sobretudo, um compartilhamento de riscos, onde as partes, segundo o resultado da sua negociação, alocam de que forma os riscos daquele objeto serão tratados. Muitas pessoas olham muito para o aspecto obrigacional e não se dão conta de que os riscos têm um papel muito relevante. E aí, avançando um pouco aí sobre o que a gente está falando, quando a gente pensa em contratos de maior complexidade e também de maior duração, os riscos se tornam ainda mais relevantes no processo negocial. E vale pensar que, muitas vezes, o risco é tão importante que, às vezes, na negociação, as partes conseguem pactuar sobre um bom preço do negócio, mas a questão dos riscos não fica suficientemente equacionada e não há viabilidade da celebração do contrato, tamanha importância do risco. Quando a gente pensa no biometano, o biometano é um gás que é equivalente ao gás natural. A própria legislação, a nova lei do gás, e depois o seu decreto regulamentador, pacificou essa matéria. E, portanto, os contratos de fornecimento de biometano, eles são equivalentes, semelhantes, bem semelhantes aos contratos de fornecimento de gás natural, de compra e venda de gás natural, havendo, sim, algumas especificidades que são próprias da comercialização do biometano, mas, na essência, uma parte substancial do contrato é semelhante. Não vai haver tantas diferenças do que se adota no mercado de gás natural. E aí, quando a gente pensa num contrato, eu gosto de me lembrar de uma lei que nunca foi revogada, é uma lei universal e que nunca foi revogada, que é a lei do mais forte. Ela tem aplicação em todos os segmentos da nossa vida, inclusive no segmento empresarial. E quem vai ditar as regras do conteúdo do contrato é sempre a parte mais forte, a não ser que haja uma intervenção do próprio Estado ou de quem de direito para controlar esse excesso de força. Então, se de um lado... no caso, parte mais forte... Desculpe, mas só para deixar claro, parte mais forte num contrato de compra e venda seria o comprador? Ou não necessariamente? Exatamente, não necessariamente. Vamos aqui, os dois extremos. Se o comprador é uma grande corporação e o vendedor é uma pequena corporação, e o vendedor tem aquela demanda de colocar o seu produto, né, de fazer a venda do seu produto, e o comprador, por sua vez, é um agente econômico que adquire o produto de vários fornecedores,
esse comprador ele está numa posição privilegiada e vai conseguir impor mais facilidade de impor os seus termos, porque se determinado comprador não se submeter, poderá haver outro que o aceite. E pode ocorrer ao contrário também no mercado. Pode haver um vendedor que é o único supridor e, portanto, os compradores vão se submeter aqui aos termos que esse vendedor vai colocar no mercado. Eu não quero dizer aqui que há um desequilíbrio absoluto, porque se houvesse um desequilíbrio absoluto, não haveriam os contratos, não haveriam os pactos. Sim. O que vai acontecer é que a balança vai pesar um pouco mais para um lado ou para o outro, a depender aí das forças que as partes têm no mercado. Certo. Isso ficou claro, a questão das partes, né? Isso vai depender também da governança, do tamanho e, às vezes, do tipo de empresa que está fornecendo, ou que está distribuindo, transportando ou consumindo. Paulo, a cadeia do biogás, e no nosso tema aqui, o biometano, eles têm uma particularidade que diferencia do fóssil, que é a questão da produção dessa molécula renovável. Tirando o lado dos resíduos sólidos urbanos, em que o biometano é produzido em aterros, o biogás é produzido por meio da digestão anaeróbica, que é quando os resíduos orgânicos são digeridos em um ambiente sem oxigênio, e isso é um processo biológico que é feito por micro-organismos. Então, existem muitas coisas que podem acontecer que possam impactar a digestão anaeróbica. E, consequentemente, isso pode impactar no volume de fornecimento dessa molécula renovável. E a gente ouve bastante no mercado, em linha com o gás natural, que os contratos normalmente são de ship or pay ou take or pay, né? Entregue ou pague uma penalidade, ou consuma ou pague uma penalidade. Gostaria de fazer a pergunta, como é que os contratos podem ser feitos para mitigar esse risco entre as duas partes, pensando no biometano? É uma questão super importante, né? Até na pergunta anterior você tinha falado dos riscos do contrato e acabei que eu não detalhei um pouco, mas você está trazendo um dos riscos relevantes nas negociações de contrato de fornecimento de gás natural e, por conseguinte, de biometano, nas provisões relativas às entregas do produto, porque existe todo o desafio para o produtor de atender à programação, à demanda do comprador. E o comprador, então, vai, dependendo do perfil do comprador, ele tem uma necessidade assim muito, muito rígida, às vezes pouco flexível para o recebimento do produto. Sim. Outros compradores podem ter uma flexibilidade maior. Mas o fato é que uma das cláusulas mais negociadas no contrato são as cláusulas que vão tratar da quantidade diária de produto a ser fornecido, de biometano ou de gás natural, e do sistema de consequências para que isso pode ser enfrentado caso ocorra falhas. Uma das práticas que se adota no mercado é de se estabelecer provisões para que aquelas quantidades que não foram entregues, por exemplo, em um período de um ano, elas possam ser reentregues no período seguinte, chamado make-up. Então, se estabeleceu uma entrega diária, numa média, vamos supor, de 1 milhão de metros cúbicos por dia, mas a média foi de 800 mil, há um déficit aí de 200 mil. Esses 200 mil, se houver uma cláusula de make-up, se as partes tiverem pactuado sobre isso, esse déficit de 200 mil pode ser entregue ou no ano seguinte ou no final do contrato. Há muita variação disso aí. E é uma flexibilidade importante que é bom para as duas partes, porque do lado do vendedor, ele tem aquela planta para produzir, o interesse dele é fazer a comercialização de todo o produto produzido.
E do lado do comprador, se ele entrou em contrato e aquelas quantidades não entregues, elas podem ser úteis no portfólio de suprimento para anos seguintes. Então, é um aspecto a ser explorado. Em outros contratos, por sua vez... Então, isso quer dizer, Paulo, que existe um volume, um target, por exemplo, um volume pré-definido, mas ele pode mudar tanto pelo lado do fornecimento quanto para o lado do consumo em uma cláusula que, em um período posterior, isso possa ser recompensado. Exato. É isso? Exato. Eu estava falando apenas numa situação de déficit em relação à quantidade diária contratada, mas há contratos que estabelecem também a possibilidade de fazer uma solicitação adicional além do diário contratado, e que, se estiver disponível, isso será tratado. Na logística, né, de qualquer produto, inclusive do nosso aqui, flexibilidade é uma palavra-chave. E negociar flexibilidade é bom para ambas as partes. Evidente que a flexibilidade tem um preço, né? Isso para o vendedor gera um custo, e para o comprador é uma oportunidade. E isso, então, precisa ser bem trabalhado entre as partes, num ambiente amigável de negociação, para que se consiga construir provisões que contemplem essas flexibilidades. O contrato muito rígido, Nicolas, ele acaba, assim, engessando muitas as possibilidades que o objeto contratual pode trazer para ambas as partes. Então, quanto mais cooperação, melhor. E esses contratos, eu achei muito interessante o que você comentou, que existem diversos elementos de um contrato que são diretamente proporcionais à qualidade deles, né? Então, só o fato de fazer um contrato bem feito, com profissionais especializados e experientes no setor, esse exercício, por si, já pode mitigar muito problema no futuro. Pensando ainda que nós estamos falando de contratos de diversos anos, né? Contratos no setor de energia não são contratos curtos, então isso é um exercício muito saudável de fazer entre as partes, né? Exatamente. Uma boa prática na negociação dos contratos é compartilhar interesses e restrições. Identificar isso no ambiente de negociação para que depois, então, vai se construindo as soluções para, por fim, chegar à redação do contrato. Um contrato, quando a gente pensa em um contrato, é interessante comparar com um projeto de engenharia, onde primeiro a gente faz o conceito e depois a gente faz o projeto e, por fim, a construção, acompanhando aquela metodologia FEL, né? As fases do projeto. E para o contrato não é diferente. Primeiro, a gente deve pensar nos conceitos que envolvem as obrigações envolvidas, os riscos a serem compartilhados e a forma como o serão, e depois, então, a negociação disso e, depois disso, a redação do contrato. Quando a gente parte para a fase final, é como construir uma casa sem ter um projeto. Então, a redação do contrato é a última fase. Então, existe todo um trabalho muito intenso antes de realmente chegar na assinatura das cláusulas, né? Exatamente, exatamente. Muitas pessoas, Nicolas, aí na minha vivência aí profissional de tantos anos, atropelam isso porque desprezam a dimensão jurídica desde a fase inicial do projeto, e quando levam para os advogados, já levam na fase final e ali se encontra inconsistências negociais, o contrato pode ser inexequível, provisões que não conseguem ser cumpridas, há inconsistências regulatórias também, um ponto super importante. Então, o desenho disso aí é importante trazer a dimensão jurídica, a dimensão comercial e a dimensão de engenharia desde o início. É muito prudente. E todos esses riscos que você falou aqui, né, os riscos de entrega, os riscos de qualidade que nós não conversamos, precisam ser tratados. Os riscos econômicos do negócio, os riscos de mercado, isso tudo precisa ser conversado antes de ser escrito. Essa perspectiva
ela conduz a um bom resultado. Sim, e interessante esse ponto também, relembrar que projetos de biogás e de biometano, eles são por características muito singulares, muito particulares, então eles têm características diferentes entre eles e o contrato precisa refletir essas características de cada projeto e também das empresas que são parceiras. Então, aos nossos ouvintes aqui, se quiserem entrar em contato com o Paulo, quem está nos vendo no YouTube, o site do Kincaid Mendes Viana Associados acabou de aparecer aí na vinheta, mas é www.kincaid.com.br. Kincaid se escreve com K e D de dado mudo no final. E também o CI Biogás é cibiogás.org. Estamos sempre abertos aqui para ajudar as empresas a construírem novos projetos e também o Paulo Fernandes aqui vai adorar conversar com vocês para trazer toda essa segurança jurídica dos novos negócios com biometano. Paulo, a gente está encaminhando aqui para o final da nossa conversa, mas tem mais um ponto que você comentou que eu gostaria de te perguntar. Achei muito interessante que você comentou que o escritório Kincaid Mendes Viana Associados trabalha forte na parte regulatória. O setor de biogás e biometano faz parte do setor de energia e também é regulado, é um setor regulado. Você poderia comentar como que a regulação, se a regulação impacta os contratos e se você vê pontos que fomentam o mercado de biometano ou alguns pontos que seguram o desenvolvimento do mercado de biometano? A questão é bem extensa, né? A atividade de energia, como você bem colocou, é regulada, e eu vou destacar aqui o papel da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, né? Embora Sim. na sua sigla termine com P, mas temos aí o gás natural e biocombustíveis, onde nós biometano, estamos. Sim. E existe ali um arcabouço de regulações que se aplicam aos projetos de biometano que tem a mesma aplicação que os projetos para os combustíveis fósseis, como, por exemplo, de autorização de construção de instalações, de autorização de operação, mas existem também provisões que são específicas para o nosso setor. E eu vou destacar aqui as resoluções que tratam da especificação que o biometano deve atender, tanto para que ele tenha a equivalência ao gás natural. E é interessante, Nicolas, que existem duas regulações que foram atualizadas recentemente pela agência. Uma é a resolução 886 e a outra é a 906. A 886 ela está falando da especificação do biometano produzido a partir de biomassa gerada em aterro sanitário. E a 906 é de biomassa rural. E inclusive, elas têm algumas distinções em seu conteúdo de uma e outra, dada a característica de produção do biometano nesses dois ambientes, né? Então, ali são provisões específicas que precisam ser atendidas e que, falando aqui do contrato, essas provisões elas precisam ser contempladas no contrato. Existe também algumas provisões que também têm aplicação para o setor de biometano, que é as que tratam da produção do gás natural comprimido ou também para estações de GNL, para distribuição. Sim. A ANP, inclusive, está na agenda regulatória dela a revisão de uma portaria já muito antiga, está em curso uma revisão. Então, essas normas também, dependendo das características da instalação de produção de biometano, elas também podem se aplicar. No mais, se aplicam as normas gerais de autorização de construção, autorização de operação. Entendido. Então, é bom ver que nós temos resoluções sendo atualizadas, revisões em andamento também, e que, por ser complementar ao gás natural, nós podemos entender, então, que o biometano já está bem regulado e tem uma base já importante para construir bons contratos.
Sim, com certeza. Você tinha até comentado a questão aí de incentivos e travamentos, né? Eu tenho um entendimento, Nicolas, que há oportunidade de incentivos ao setor para equipará-los concorrencialmente, por exemplo, ao setor de hidrocarbonetos. E eu cito como exemplo o Repetro. O Repetro é um regime especial aduaneiro para o setor de óleo e gás, que oferece uma série de benefícios fiscais para as instalações para a produção de petróleo e gás natural. No entanto, o setor de biogás ele não tem esse tipo de incentivo, então isso cria um certo desequilíbrio e a semelhança também do setor de hidrocarbonetos, o setor de biogás, biometano, é um setor de capital intensivo. Então, esses incentivos do setor, né? E existem outros incentivos, como a matriz energética, né, mais verde. É interessante o regime de cotas obrigatórias de aquisição, que já existem em alguns estados, incentivos tarifários na questão de acesso à malha de transportes ou malha de gasodutos. Na Europa, inclusive, isso é bem variado, né? Lá, vários países, cada um adota uma prática de incentivos, outros não têm incentivo nenhum, mas eu acho que há espaço no Brasil, sem criar distorção no mercado, para se estabelecer mais incentivos ao setor de biogás e biometano. Legal, Paulo. Muito obrigado por trazer a questão dos incentivos para a discussão. Dentro da transição de uma inovação para a competitividade no mercado, existe a função também de desestabilização de incentivos para aquelas práticas que não são sustentáveis, no exemplo fóssil, para privilegiar aquelas que são sustentáveis e contribuem com a sustentabilidade. Nós agradecemos muito a sua participação. Foi uma honra ter você conosco hoje aqui para poder conversar sobre essa questão de contratos. É um tema muito interessante. Infelizmente, o tempo é muito curto para a profundidade que esse tema exige, mas nós vamos ter outras oportunidades aí. Então, gostaria de trazer para os nossos ouvintes o que você quer ouvir aqui no Biogascast. Gostou do tema? Manda para nós que a gente pode trazer o Paulo mais uma vez aqui para a gente conversar sobre o assunto. Mande a sua sugestão e escreva para marketing@cibiogás.org ou manda um oi para a nossa equipe nas redes sociais. Paulo, muito obrigado pela participação. Eu agradeço, Nicolas, a oportunidade, super legal conversar com você sempre, em qualquer ocasião, ainda mais sobre um assunto tão vibrante como é o setor de biometano. Agradeço a sua atenção, do time da CI Biogás e dos ouvintes aqui que estão nos assistindo com tanto interesse. Ficamos à disposição de vocês para outras oportunidades, se assim desejarem. Legal, Paulo, muito gentil. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. O que você quer ouvir aqui no Biogascast? Mande a sua sugestão para marketing@cibiogás.org ou um oi para nossa equipe nas redes sociais, CI Biogás Oficial. Estamos no Facebook, LinkedIn e Instagram. Ficamos por aqui e até mais! Esse podcast é uma produção do CI Biogás. Produção, redes sociais e apoio por Liege Reis e Débora Martins.